Hoje é perguntas e respostas, mas eu faço as perguntas. Vocês gostam de ser chamados de ignorantes ou não? É bom? Não precisava nem ter perguntado. Ninguém gosta. Não tem outro jeito? Não, jeito deve ter. Mas a minha pergunta é: vocês são ignorantes ou não? Não. Um respondeu não, outro sim, outro mais ou menos. O que é ignorância? Falta de conhecimento. Ok? Então, vocês são ignorantes ou não? Em algumas coisas, sim. Em outras, não. Um pé aqui, um pé ali. E o que é ignorância na nossa vida espiritual? Espiritual. Vocês estão indo bem, vocês estão indo muito bem. Vocês estão querendo me... Então, eu estava lendo a Bhagavad Gita e nas últimas semanas a gente tá estudando o capítulo 15 da Bhagavad Gita, que é um dos capítulos mais lindos, que é a descrição do divino nas nossas vidas, como ele se manifesta, como a gente percebe a presença dele, e num dos versos ele fala quem é ignorante. Agora a gente vai ter a certeza da resposta ou não. Se é sim ou não. Então é o capítulo 15, verso 10. Utkramantanstitan vapi bunjanan vago navitan. Vimuda nanu pashanti gyana chakshushaha. Entenderam? Não. O que ele fala? Quando a alma num corpo parte desse corpo, ou ela permanece e ela desfruta dos objetos, ela se relaciona com as pessoas, associada com os 3 gunas, que são as 3 qualidades da natureza, que fazem tudo acontecer. Quando a alma parte, permanece ou desfruta dos objetos dos sentidos, enquanto acompanhada dessas qualidades da natureza, o iludido, ou seja, o tolo e o ignorante, não percebe a presença da alma. Mas aqueles com o olho da sabedoria conseguem perceber o divino enquanto nessas ações. Entenderam? Ou seja, quando a gente vê que alguém morreu, ou quando alguém ou nós mesmos estamos vivos, e enquanto a gente está fazendo tudo na vida, desfrutando, agindo, pensando, falando, quem é ignorante? Quem é ignorante? Que não percebe a presença de Deus. Que não percebe que por trás desse corpo mexendo, desses sentidos funcionando, dessa voz saindo, existe a presença da alma, ou seja, do divino nesse corpo, que permite que tudo aconteça, associado com essas 3 qualidades da natureza que moldam a criação. Mas aqui ele está dizendo, então, quem é ignorante e quem é sábio? O ignorante não percebe isso. E se o ignorante não percebe isso, quem ele pensa? Que faz, que enxerga, que morre. Ele mesmo. Ele fala, eu fiz, eu comi, eu falei, eu morri, eu desfrutei. E ele esquece que por trás desse eu, por trás desse corpo, de tudo existe esse poder divino, chamado alma. Nesse capítulo é o capítulo 15, alguém perguntou. Capítulo 15, verso 10. O capítulo chama Purushottama Yoga.
Vou perguntar de novo. Nós somos ignorantes ou sábios? Nessa perspectiva. Quando a gente lembra disso, mas o negócio não é lembrar. O negócio é sentir, perceber. Uma coisa é a gente falar e entoar um mantra aqui. Eu sou alma, eu sou alma. Sou ram, sou ram, sou ram. Mas a outra coisa é sentir. Ter experiência. Puxa, isso é a realidade. Então, enquanto a gente não sente isso, segundo o próprio Criador de tudo isso, nós somos ignorantes. Que legal. Obrigado, Swami. E como resolver essa equação? Gurudev cita um outro verso da Bhagavad Gita. E esse verso a gente entoa todos os dias antes das refeições. E esse é capítulo 4, verso 23. Eu não estou fazendo propaganda da Bhagavad Gita. E nesse capítulo é o primeiro verso do que a gente entoa antes do almoço. Brahmarpanam Brahmahavir Brahmagno Brahmanahutam Brahmaiva tena gantavyam Brahmakarma samadhina. Vocês já oraram isso um monte. E o que significa? A palavra que mais repete aqui é Brahma, Brahma, Brahma. O que é Brahma? Deus. Então, por que esse verso, segundo Gurudev, é a solução para a remoção da nossa ignorância? Então, ele está falando aqui de vários aspectos. Nesse verso, de uma maneira bem direta de compreender, ele está falando sobre uma cerimônia do fogo. Brahmarpanam. Arpanam significa o ato de ofertar. Então, na cerimônia do fogo, é um ritual onde a gente oferece algo para o fogo, com um propósito. Então, Arpanam, o ato de ofertar é Brahma. Brahma Havihi. Havihi significa manteiga clarificada, o ghee que a gente oferece no fogo. Brahma Havihi. O que ele está falando? Deus é o ato de ofertar, a ação de ofertar. Deus é Havihi, a oferenda. Brahmagno, Agni, significa o fogo. Brahmagno. O que ele está falando? Brahma é o fogo. Brahmagno Brahmanahutam. Brahma é aquele que oferece. Então, nessa cerimônia do fogo, a oferenda, o ato de oferecer é Deus. A oferenda em si é Deus. Aquele que está recebendo, que é o fogo, é Deus. E aquele que está ofertando é Deus. Brahmaiva tena gantavyam brahmakarma samadhina. Alcança Deus aquele que percebe isso em todas as atividades, em todas as partes, em todos os momentos. Então ele está falando de uma cerimônia do fogo. Mas a gente não faz cerimônia do fogo o tempo inteiro, o dia inteiro. A princípio, não essa cerimônia formal. Mas a gente faz outras cerimônias do fogo. E por que esse verso, por exemplo, é cantado antes de comer? Antes desse verso, por que a gente ora antes de comer? Ou a gente ora antes de comer ou não? Aqui no Ashram, sim. Por que a gente ora? Oferecer o alimento para Deus. Agradecer. E por que você está oferecendo o alimento para Deus antes? Agradecer e ativar o fogo digestivo, ok. Que mais? Por que você oferece para Deus a comida? Ele que deu. Legal? Algo mais? Ele vai se alimentar através do nosso corpo.
Legal. Então, de novo na Gita, capítulo agora 3. Ele fala, capítulo 3, primeiro é o verso 12. A alma, ou divino, estando satisfeita com o seu sacrifício, as suas oferendas, vai te satisfazer de acordo com as suas vontades. Mas aquele que desfruta tudo sem oferecer para Deus é igual a um ladrão. Por que um ladrão? Por causa disso. Da onde vem a comida? Então, se você só olha para a sua comida e come sem lembrar de Deus, ou sem pelo menos sentir gratidão que a gente trouxe aquela comida, de alguma maneira expandir aquela sua ação, você é um ladrão. Um monte de gente trouxe aquilo até você. Deus, por trás daquelas pessoas, daquela comida, daquele sabor, daqueles grãos, está provendo vida para você. Se você esquece, porque é ladrão, você está roubando todo o crédito. Seu coração é pequeno. E aí ele fala no outro. Aqueles que são realizados oferecem tudo para Deus. E depois eles desfrutam o que sobra. Deus vai comer sua comida? Talvez não física, mas espiritualmente, energeticamente. Eles são livres de pecados e se libertam. Por outro lado, aqueles que não seguem esse caminho, aqueles que preparam comida somente para eles e não oferecem para Deus, estão envolvidos em pecado. É um verso na sequência do outro. O divino está nervoso hoje. Aquele que prepara comida somente para si e não oferece para ninguém. Mas e aí, eu moro sozinho em casa. Toda vez que eu vou comer, eu sou um pecador? Não, por isso que existe a sua oração. O Guruji, quando ele era professor universitário, ele cozinhava e ele não conseguia comer sozinho. Ele tinha que esperar, ele morava perto da universidade. Ele tinha que esperar alguns alunos passarem depois da aula para chamá-los para comer com ele. Porque ele falava, eu não posso cozinhar só para mim. Claro, isso talvez não seja prático para a gente, mas você não pode pelo menos fazer uma oferenda dessa comida? Pecado em sânscrito, aqui ele fala de pecador. Pecado em sânscrito significa papam. E é aquilo que te faz cair. E aí os mestres traduzem o que é isso? Toda vez que você se esquece da sua divindade, de quem você é, da sua relação com Deus, da sua relação com o mundo, você está caindo. Então, oferecer a comida, oferecer o seu alimento, está te conectando, está trazendo purificação desse alimento. Os mestres falam que quando a gente ora antes de comer, você está trazendo pureza em 3 níveis do seu comer. Primeiro, você está trazendo purificação da sua comida, eliminando possíveis impurezas da sua comida. O que pode ser impureza de comida? Ela pode estar cheia de agrotóxico, ela pode ter sido cultivada num lugar que talvez não fosse muito puro, ela pode ter vários tipos, ela não pode... Quando você ora, os mestres falam que você traz pureza nesse aspecto, na comida. De repente, aqueles utensílios que a comida foi preparada não estão puros, estão sujos, ou a oração vai trazer purificação para isso. Não quer dizer que você não tem que lavar a louça e falar, agora eu vou orar e está tudo certo. Mas às vezes você não sabe, você vai num restaurante. Da onde veio essa procedência dessa comida?
Quem está lavando essa louça? Esse prato está limpo? Essa louça está limpa? A oração purifica isso. E um outro nível de purificação é da influência do cozinheiro na comida. Como o cozinheiro pode influenciar a comida? A sua comida? Fazendo com raiva. A comida vai estar gostosa, mas você está comendo uns bocados de raiva. Então, quando você está oferecendo para Deus a comida, a gente nem pensa nisso, mas a gente está falando, Deus, purifica esse meu alimento que eu vou ingerir. Todos esses aspectos, que seja uma comida pura e que me traga elevação espiritual. Por isso que ele fala que se você come e não oferece nada, você é um pecador. Por quê? Porque você está esquecendo de Deus e você está trazendo provavelmente algum tipo de impureza através da comida na sua vida. Você vai falar, puxa, você não podia deixar de complicar o meu simples almoço? Mas não é complicar, a gente está querendo crescer espiritualmente. E a comida tem uma influência muito grande nisso. Isso é só uma questão de Ashram. Não é para vocês ficarem preocupados com isso. Mas no Ashram tem vários tipos de regras de comer que influenciam diretamente a energia dessa comida. Por exemplo, você não põe a colher que você está comendo, a comida que você está comendo na panela comum de todo mundo. Sabe por quê? Porque mesmo essa comida estando fresca e estando saudável e deliciosa, a energia daquela comida inteira ficou tamásica, a energia baixa. A sua energia em contato com aquilo tornou essa comida tamásica para todos. Nos ashrams, não se come comida do prato do outro, a não ser mãe e filho. Porque se você comer comida do prato de alguém, aquela comida não importa, é tamásica. Ou se você dividir com alguém, com exceção de mãe e filho e de guru, vocês não precisam ficar preocupados disso, mas é só para entender a importância da alimentação ou da comida nas nossas vidas e na nossa mente. E para entender a importância também de ter um pouco mais de consciência ao se alimentar. Não é porque você vai orar que vai purificar a comida que você vai comer um junk food. Uma comida que você sabe que é uma tranqueira. Fala, agora Deus, dá um jeito aí que... Não. Deus vai falar, eu te dei um cérebro e uma inteligência humana para você decidir o que é bom e ruim. Aquilo que você, de repente, não tem controle, tudo bem, eu vou cuidar. Mas do resto, se vira. Então, a oração traz pureza no seu comer. E o comer está diretamente relacionado com o seu crescer espiritual. Com a sua mente. De onde vem a sua mente? Da comida. Diretamente da comida. A parte mais sutil do alimento, a parte energética, é formada pela comida. Forma a mente. A parte mais sutil do seu alimento forma a mente. Além da comida, o que esse verso pode significar para nossas vidas? A nossa comida é esse verso. O nosso ato de se alimentar é esse verso. Om Brahmar Arpanam. Brahma é o ato de ofertar. Quando você está comendo, trazer sua mão até a boca é o ato de ofertar. Arpanam. Brahma Havihi. Brahma é a oferenda. Qual é a oferenda? A comida. Brahmagno. Para quem você está oferecendo? Para Deus. Dentro de você. Você está oferecendo para você mesmo, mas quem está recebendo isso? Quem realmente está se alimentando? Brahmagno Brahmana Hutam. Quem está oferecendo? Eu estou oferecendo, mas existem essas quatro partes estão presentes na sua alimentação ou não? Aquele que come, o ato de comer, a comida e quem está recebendo. Mas se falar quem está comendo e quem está recebendo é o mesmo.
E quem está oferecendo é o mesmo. A única diferença é a comida, o resto parece igual aos três. Será? Para o ignorante ou para o sábio tem a diferença. Então, por isso que esse verso é entoado também antes de comer. Come com essa consciência e o efeito daquela comida na sua mente e no seu crescimento espiritual vai ser completamente diferente. A nutrição física vai ser a mesma. Mas ou você pode crescer espiritualmente enquanto você almoça, ou você pode simplesmente encher sua pança. Esse é um outro aspecto. Então, durante as refeições, lembra disso. Olha para a comida e fala, Deus, é você. Só lembrar é o suficiente para o nosso nível, porque a gente nem lembra. Então, o primeiro passo é lembrar. E no final desse verso está falando, Deus é para ser alcançado com aquele que vive com essa atitude. Então, a gente precisa trazer essa atitude para a vida. Porque essa é a atitude, essa é a verdade da vida. Porque por trás desse braço que se moveu, não é a presença da alma? Quem te deu o apetite? Da onde vem esse poder digestivo? Esse verso segue, essa oração do almoço segue. Se der, a gente discute outras vezes, mas ele fala, eu sou o fogo digestivo que digere todos os alimentos. Da onde veio a comida? Da fazenda? Da terra? Da onde veio isso? Não é o poder divino também que faz tudo acontecer? Então, lembrar disso vai potencializar o efeito espiritual no seu alimentar-se. Dá para ir a gente além ainda? Dá. Qual uma outra cerimônia do fogo que o tempo inteiro está acontecendo nas nossas vidas? E a gente esquece o tempo inteiro praticamente. Respirar. Respirar é uma cerimônia do fogo? Tem esses 4 também ou não? Brahma Arpanam. Que é o ato qual que é o ato de oferecer? É o ato de respirar. Arpanam. Eu ofereci. Brahma Havihi. Qual é a oferenda? O ar. O ar é a oferenda. O prana. Brahmagno. Para quem? Para Deus. E onde ele está? Dentro de nós. Hã? Ele está dentro de nós? Sabe como chama o centro da alma? Brahmagni. É o mesmo nome desse verso. Brahmagno. Aqui é o fogo de Deus. Então, cada inalação que você toma é uma oferenda feita para Deus. Brahmagno Brahmanahutam. E quem está oferecendo? Quem está respirando? Vai falar, eu. Será? Essa é a diferença da ignorância e da sabedoria. A gente fala, eu estou respirando. Mas a gente já discutiu isso. Quando você está roncando lá à noite, sem consciência de absolutamente nada do seu corpo, da sua vida, é você que respira? Ou tem alguém que te mantém vivo enquanto você dorme? E ronca. Será que não é ele? Sim. Então os 4 também estão presentes. O tempo inteiro na sua respiração. Ó Deus, é a sua presença. Eu estou vivo. Você respira em mim. Você mantém essa sua presença em forma de alma dentro de mim com essa respiração. A respiração é o oxigênio da alma. A respiração gera essa combustão que alimenta a sua alma. Porque se você parar de respirar, a alma permanece nesse corpo? Não, ela vai. Acabou a comida. E isso é o que o Sr. Krishna está falando. O ignorante completamente nem presta atenção nisso, esquece. E ele fala, eu respiro, eu como, minha comida, minha fome.
O sábio tem a experiência. E aquele que está tentando ser sábio, pelo menos tenta lembrar. Esse é o caminho desse verso. E aí isso pode ser transferido para absolutamente tudo que você fizer. Agora a gente está discutindo algo. Existem esses 4 elementos também? Om Brahma Arpanam. Qual é a oferenda? Agora? Qual é o ato de ofertar? É o falar, soltar a informação. Ou interagir, ou perguntar. Então, a oferenda é a palavra. O ato de falar é o ato de ofertar. Brahmagno. Qual é o fogo que está recebendo? Vocês estão recebendo. Está entrando. Não? Não importa se está saindo. O Gurudev fala, vocês todos, seus ouvidos são como um tubo oco. Falou, entrou, já saiu. Ele sempre falava isso. Não importa, mas está recebendo. E quem está oferecendo? Aqui sou eu. Mas sou eu? Existem os 4 também. Então, dá para a gente viver dessa maneira. Isso é espiritualidade prática. Eu estou falando? Não. Deus está falando através de mim. E essas palavras que saíram dessa minha pessoa, que também são a presença de Deus, estão entrando nessa pessoa, que nada mais é do que a presença de Deus. E o que nesse verso é dito, e o que o Gurudev fala, se você pelo menos lembrar disso na sua vida, o que vai acontecer? Você vai se realizar. E o que significa se realizar? Você vai se conectar com isso e você vai se estabelecer nessa presença, nessa verdade da vida. E a sua ignorância vai desaparecer. Então, como é possível alguém falar que não tem tempo para meditar? Se a sua vida inteirinha, 24 horas por dia, deveria ser essa meditação, essa oferenda para Deus. E se a gente esquece, em 3 versos diferentes, ele deu 3 adjetivos diferentes. Se a gente esquece, nós somos ignorantes. Se a gente esquece, nós somos ladrões. E se a gente esquece, nós somos pecadores. Mas não é por esses adjetivos que a gente tem que temer ou se preocupar. Mas se a gente não lembra do divino, a gente sofre. A gente alimenta o nosso ego. A gente tem 2 opções em cada momento. Ou você alimenta Deus, ou você alimenta o seu ego. Quais as consequências? Alimentar o ego vai trazer sofrimento, apego, separação, ignorância. E alimentar o divino vai trazer libertação. Agora, o tempo inteiro. Quando você está no banheiro, existem essas 4 coisas ou não? Uhum. Não me perguntem como e pensem vocês. O tempo inteiro. A gente esquece. Então, pelo menos, teoricamente, lembra disso. Olha no espelho e fala, Deus, é você. Mesmo que eu não sinta. Olha para a sua comida e fala, Deus, é você. Olha para a pessoa que você está falando e fala, Deus, é você. Quando você escutar algo de alguém, Deus, é você. Não importa se você sente ou não. Começa. E qual é a promessa deles? Você vai se estabelecer nisso. Por isso que as 2 partes têm que andar juntas. A meditação vai te permitir viver cada vez mais dessa maneira. Mas o esforço pessoal, diário, com os olhos abertos, é essencial. E não existe nada onde não possa ser aplicadas essas 4 etapas. Então lembra disso. Para onde você quer chegar? Por que eu vou aceitar que Deus está me chamando de ignorante e vou falar assim mesmo?
Por que eu vou aceitar a condição de ignorância na minha vida e seguir dessa maneira e falar, essa é a vida? Que raio de vida é essa? E será que se a gente esquece dessa maneira o tempo inteiro, a gente está vivendo mesmo? De olhos fechados. Por que não abrir os olhos? Então a gente deveria aceitar a realidade da vida. E a realidade da vida é essa. Tudo é Deus. Mas eu não sinto, eu não enxergo, eu não acredito. Você quer mudar ou não quer? Se você quer, começa agora. Tenta, experimenta. Você tem mais essa respiração. Com a ignorância, pensa como a gente sofre. Pensa nesses exemplos que ele deu aqui nesse verso do capítulo 15. Quando a alma deixa esse corpo, ou seja, quando alguém morre, qual é a nossa resposta de ver? Ou a gente está na iminência de uma doença ou de algo que remete à morte, ou alguém próximo a você. Qual é a sua experiência? Tranquilidade? Não. Por quê? Ignorância. Nesse sentido, eu não percebo a alma que não morre, que é eterna. Mas eu estou conectado com o corpo. Então, por isso que o Gurudev fala, leia esse verso e tenta aplicar ele na sua vida. Não é difícil. Mas a gente acostumou tanto no caminho oposto que parece difícil. A respiração. Não é difícil olhar, prestar atenção nela agora, mas a gente esquece. Porque a gente tem que ir para fora. Isso é só uma curiosidade. Mas os mestres realizados, é dito numa escritura de Ayurveda, que o fogo digestivo deles pode digerir absolutamente qualquer coisa. Eles controlam, aumenta a temperatura, aumenta o fogo, diminui qualquer coisa. Porque está conectado. Mas se você não lembra... Por que o nosso estômago começa a digerir menos e menos? Você esquece de Deus, ele perde ele está fraquinho lá dentro. Por isso que ele não consegue comer mais. Está caindo os dentes já. Fica mais conectado o seu fogo digestivo, pronto, você pode voltar a comer pedras. Tem umas histórias do Guruji que são incríveis sobre comida. Tinha uma vez, lá no Ashram de Baligai, na Índia, as pessoas estavam brigando porque elas não queriam comer arroz. Alguns residentes falaram, não, eu quero só chapati, que é panqueca, isso. E o Guruji ficou meio insatisfeito com isso. E ele sentou lá e falou, hoje eu só vou comer arroz. E lá eles servem com uma bandeja de pizza o prato. E eles servem com escumadeira. Mas com madeira de gente grande. Aí o Guruji sentou lá e falou, hoje eu só quero arroz. Pode mandar. 1, 2, 3, 4. Virou uma montanha de arroz. Você não via nem o rosto dele por trás da montanha. Mais. Ele comeu umas 3, 4 montanhas de arroz. Nada. Uma outra vez. Eu vou contar só mais uma, porque senão eu me empolgo. Ele foi na casa de uma discípula. E essa discípula estava fazendo uns bolinhos de arroz. Uns 5 ou 6 já estufa. Chama idli. E aí ela estava tão empolgada que o mestre estava na casa dela, que ela não parava de oferecer. Guruji, come mais um. Não, à noite eu não como muito. Obrigado. Por favor, mais um. Mais um. Não quero. Ai, por favor, mestre. Eu vou comer. Quanto você quer? A bandeja inteira. Ele já tinha comido uns 6, 7. Na bandeja tinha mais uns 10. Pode descer a bandeja. Ficou toda feliz. Que bom! Desceu a bandeja.
Tô com fome. Eu preciso de mais. Ela ficou feliz. Ai, que bom. E é rápido de preparar. Preparou outra bandeja de uns 10, 15. Quantos? Todos. Ela começou a ficar preocupada. Mas tinha mais algum sobrando. Acabou. Tô com fome. Ela ficou desesperada e falou, Baba, acabou a massa. Ele comeu o pacote inteiro da massa de fazer esse bolinho. Aí ela falou, mas Baba, você comeu 45. Ele falou, o que eu posso fazer? Eu tô morrendo de fome. E agora eu vou dormir com fome. Levantou com cara de bravo e foi dormir. E ela ficou desesperada. E aí no dia seguinte ela começou a ligar para as amigas dela e falou assim, nunca força o Guruji a comer. Ele sabe um mantra que queima toda a comida. Mesma coisa com pimenta na casa de um outro yogacharya. A irmã dele adora pimenta. E queria mostrar para o Guruji que a pimenta era forte e duro de aguentar. E ela, você precisa experimentar essa pimenta que você não vai aguentar. Ele falou, não quero, não gosto de pimenta. Não, mas essa aqui, só um dedinho, por favor. Ele, não. Ela tentou mais uma vez, ele falou, tá bom. Aí ela pegou, eram umas pimentas desse tamanho, tinha várias. Ela cortou uma fatia bem pequenininha e falou, pega uma fitinha. Eu falei, não quero fitinha. Dá isso aqui, né? Deixa eu ver. Aí ele pegou e comeu igual cenoura. Inteira. E ela estava apavorada, ele olhou para ela e falou assim, isso aqui não é pimenta? É alguma outra coisa. Deixa eu testar de novo. Pegou a outra. Ele comeu 4 ou 5 pimentas. Ela, que era uma profissional de pimenta, não aguentava nem essas tirinhas. Falou, próxima vez você me traz pimenta, depois de fazer propaganda. Foi dormir. Ela não dormiu, porque ela falou assim, morreu, matei meu guru. Impossível. Dia seguinte, fogo digestivo. Mas é por essa conexão. Por quê? Não sou eu que estou comendo? Deus. Mas não precisa fazer esses testes também. Mas pelo menos lembra. Por que não trazer essa atitude de espiritualidade, de divindade nas nossas vidas? Por que deixar a gente seguir nessa onda da ignorância? Não é para ficar triste, falar eu sou ignorante, eu não percebo Deus, mas o tempo inteiro a gente tem a oportunidade. E a gente não é afortunado de poder receber esses conhecimentos e de ter essa respiração para poder aplicar, de ter um prato de comida na nossa frente para poder lembrar de Deus, de quando o seu estômago roncar de fome, você lembrar, Deus está pedindo comida. É só mudar a chavinha e não viver tanto no automático. E tanta coisa pode mudar. Toda vez que você, pelo menos, lembrar disso, você trouxe mais luz para sua mente, para sua vida. Você está transformando. Até que isso se estabeleça como experiência. Certo? Alguém tem alguma outra pergunta? Alguém está perguntando qual é o mantra que o Guruji faz? Esse é segredo. Ser gulosa é pecado? Eu confesso que eu tenho gula. Tem 7 pecados capitais, não tem? Quando a gente tem gula, a gente está comendo por um ato espiritual, a gente está comendo para manter a saúde, a gente está comendo para crescer e ficar forte, ou a gente está comendo por causa da língua? Uma pessoa gulosa não vai comer algo que ela não gosta e é saudável. Uma pessoa que é normalmente gulosa, isso é a grande maioria, ela vai comer pelo sabor, pelo prazer da comida. Então, o pecado não é comer bastante, mas o pecado é comer para satisfazer só os seus sentidos. O pecado é se esquecer da presença de Deus. E se você tem gula e começa a oferecer sua comida para Deus e fazer
isso de uma cerimônia, sua gula vai desaparecer? Coloca Deus nessa equação e isso vai se alinhar. A Kriya Yoga tem uma abordagem personalista, impersonalista ou ambas? Eu acho que ele está se referindo a Deus com forma ou sem forma. Ambas. O Gurudev mexia a mão dele antes de guiar a meditação e falava, eu estou tocando Deus. E o Gurudev olhava para cada um e falava, você é Deus. Deus é pessoal e Deus é impessoal. Então, a Kriya Yoga trabalha a nossa mente, a nossa vida, para que a gente perceba os dois. De olhos fechados, você vai perceber Deus impessoal, sem forma. Mas de olhos abertos, você vai perceber esse impessoal manifestado em pessoas, na sua comida, nos pássaros, na árvore, nas flores, em toda parte. Essa é uma visão completa dessa realidade. E é isso que a gente está tentando desenvolver. A gente tem muita diversão pela frente. Depende do seu desejo. Você realmente acredita que você pode se libertar completamente e perceber isso o tempo inteiro? Ou parece que é só uma historinha dos mestres para distrair a gente durante o dia? O Gurudev falava, Deus me fala tudo o que eu tenho que fazer. Que roupa usar. Que resposta falar. O que comer. Como andar. E ele fazia isso. Ele pegava um pedaço de comida e punha na boca e falava, Deus está comendo. Deus está mastigando. Deus está engolindo e Deus está digerindo. Mas não era porque ele era um egoísta e estava falando, eu sou Deus. Por trás desse ato todo, é só a presença dele. Se você lembrar disso, qual é a definição de Deus? Ananda, bem-aventurança. Qual é o resultado dessa sua experiência? Felicidade. E qual é o resultado do esquecimento? Oposto. Certo? Dá para a gente tentar? Lembra, fala, Deus, obrigado por essa comida. É a sua presença. Apesar de eu não sentir, eu estou morrendo de fome. Mas é a sua presença. Eu ainda não sinto. Isso pode... A nossa ignorância pode se transformar numa oração. Pergunta para ele, igual uma criança, Deus, por que eu não te sinto? Por que eu não te percebo? Por que eu te esqueço o tempo inteiro? Por que eu escuto que você está respirando em mim e eu continuo te ignorando? Você não pode me ajudar? Se a gente quiser, a gente muda. Mas essa parte é importante, a gente tem que querer. Vamos fechar os olhos, por favor. Utkramantan stitan vapi bhunjanan vagunavitan vimuddha nanu pashanti gyana chakshushaha. Ó Deus, essa vida está passando. Eu acordo, eu desfruto, eu ando, eu penso, eu falo, eu como, eu interajo com as pessoas. A morte está sempre ao meu redor. Mas durante esse tempo inteiro eu te ignoro. Eu percebo esses corpos se movimentando, essa mente funcionando. Eu associo, atribuo tudo isso a mim. Ó Deus, até quando eu vou continuar no lado da ignorância? A sua presença pura, amorosa, a fonte da felicidade, da consciência, do amor, está em mim, está em toda parte, está nessa respiração e eu não percebo. Me ajuda a mudar a minha atitude.
Me ajuda a entender que essa vida inteira é uma cerimônia do fogo. Uma celebração da sua presença. Em cada respiração, em cada atividade, em cada pensamento. Me ensina a transformar. Me abençoa para que eu possa abrir meus olhos. O olho espiritual para essa realidade. Eu estou cansado de sofrer e de me sentir sozinha. Por favor, me guia. Fica um pouco em silêncio, observa essa respiração. Mentalmente, em cada inalação, lembra de Deus. Oh, Deus, é você. Você me deu mais uma inalação para eu despertar. Para eu lembrar de Ti e Te agradecer. Oh, Deus, obrigado. Eu continuo vivo. Eu continuo pensando. Com mais essa chance. Me ensina a perceber Sua presença. Me ensina a me libertar de todas as negatividades. De tudo que me faz afastar-me da Sua presença. Ego, apego, desejos, possessividades, emoções desequilibradas. Tudo isso me faz esquecer de Ti. Uma mente agitada está bem longe da Sua presença. Me ensina, Deus, a acessar essa presença. Acalma essa mente. Inala bem lenta, longa e profundamente. Exala bem lenta, longa e profundamente. Inala lenta, longa e profundamente. Exala lenta, longa e profundamente. Mais uma vez, inala. Segura a sua respiração um pouco. E exala. Leva a sua atenção lá dentro da cabeça. Cada inalação sua é oferecida lá no fogo da alma. Observando esse espaço interior e observando essa cerimônia do fogo da sua respiração. Medita um pouco em silêncio, com essa atitude de gratidão. Om Brahmarpanam Brahmahavi Brahmagno Brahmanahutam Brahmaiva Tena Gantavyam Brahmakarma Samadhinam. Ó Deus, ó Gurus, me abençoem para que eu não desperdice mais essa vida em ignorância. Além de alimentar meu corpo e minha mente, me ensina a alimentar a sua presença. Me ensina a usar cada momento da vida como uma oportunidade de me aproximar de Ti. E não para trazer julgamentos. E não para criar mais gostos ou aversões e apegos nessa vida.
Me ensina a viver, ó Senhor. Eu quero mudar, mas eu ainda não sou forte o suficiente para fazer isso sozinho. Se revela mais na minha vida. Eu vou tentar, eu vou me esforçar, eu vou caminhar, mas protege meus passos. Caminha comigo. Que as bênçãos de Deus e dos mestres permeiem nossas vidas, nossos pensamentos, palavras e ações, e que nossas vidas se transformem nessa cerimônia do fogo, nessa celebração divina. Agradecendo a presença de todos e tentando perceber essa presença divina em todos. Eu me curvo a vocês com gratidão. Om. Amém. Obrigado a todos.